Seja bem-vindo, Arthur Igreja. Obrigado. Obrigado. Pessoal, boa noite. Muito bom estar aqui nesse evento híbrido, falando para um público tão especial, com tantos inscritos. Então é bom escutar toda essa efervescência, essa agitação, muitas empresas de tecnologia, muita novidade acontecendo. É sobre isso que eu vim falar. Então é um assunto que está tomando forma, é um assunto muito jovem, né, mas ao mesmo tempo muito intenso, né? Então, para a gente começar esse assunto, né, começar esse papo do metaverso, eu queria propor aqui duas... por alguma razão, meu slide só não está no telão. Se o pessoal puder jogar, eu agradeço. Eu queria propor aqui duas reflexões rápidas, né? A primeira delas é pensar um pouco, que é uma metáfora que é usada para falar um pouco do metaverso, né? Pensar um pouco na ilha de Nova York, né? Então, como nós estamos vendo um assunto muito novo, é natural que exista uma certa desconfiança, né? E é por isso que a primeira reflexão tem a ver com 1636. Nessa data, essa ilha, né, a ilha de Manhattan, ela foi comercializada por $24. Naquele momento, a população era de 750 habitantes e quem vendeu achou que aquilo não teria tanto potencial assim. Então, quer dizer, Nova York estava começando, né? Então, $24 para você arrematar Manhattan, né? Essa é a primeira reflexão. E eu acho que a segunda reflexão, que é muito importante, muito do que eu vou falar aqui, eu sei que num primeiro momento pode parecer uma grande maluquice, mas nós estamos no metaverso num tempo muito parecido com meados dos anos 90 em relação à internet. Então nós temos contradições, nós temos confusões, porque tudo isso vai tomar forma. Agora, se você soubesse hoje do impacto que a internet teria, eu tenho certeza que você teria feito alguns outros investimentos, você teria criado um site antes, você teria feito algumas coisas de forma diferente ao longo do caminho. Então, por favor, coloque isso em perspectiva. E, aliás, eu vou acrescentar um ponto aqui. Pense um pouco sobre o fato de que talvez você não vá comprar um terreno no metaverso, mas isso pode vir a acontecer e se tornar grande. Então, estima-se que esse mercado metaverso vai atingir rapidamente 800 bilhões de dólares. E aí que eu faço a ressalva do TikTok, né? Em 2018, eu lembro que eu li, em outubro de 2018, que o TikTok era o aplicativo mais baixado do mundo naquele momento. Eu fiz uma palestra para 4.500 pessoas e eu perguntei aqui, quem conhece o TikTok? Umas 3 ou 4 pessoas levantaram a mão naquela audiência, tinham ouvido falar por causa dos seus filhos, mas foi em uníssono que as pessoas falaram o seguinte: eu não me vejo utilizando isso. Tudo bem, mas se você não vai usar, não quer dizer que o resto da humanidade não vai usar. Bom, o que aconteceu com o TikTok nesses últimos 4 anos é história, né? Então, quer dizer, eu falei naquele momento, olha, isso aqui é o TikTok, então quer dizer, tem dancinha, tem desafio, tem vídeos curtos, não sei se eu vou usar, mas tomou uma forma gigantesca e hoje tem uma audiência espetacular. O mesmo pode vir a acontecer com o metaverso. Então, acho que é muito importante ter a cabeça aberta, antes de mais nada, para pensar nisso. Bom, o assunto ganhou muita notoriedade depois de outubro, né? Em outubro, nós tivemos essa transformação de marca por parte do Facebook, que deixa de ser Facebook, se torna Meta, em alusão ao metaverso, né? Então, o Mark Zuckerberg, na oportunidade, mostrou o seu avatar, né? Essa possibilidade dele poder incorporar esse personagem com muita facilidade, mas isso não começou em outubro do ano passado. O metaverso ele foi definido ainda no comecinho dos anos 90 por esse autor, que é o Neil Stephenson. Ele traz o conceito do metaverso nessa obra, chamada Snow Crash, né? Então perceba que nós estamos falando de quase 30 anos de metaverso. Parece que esses assuntos surgem do nada, mas na verdade eles vão amadurecendo, eles vão tomando forma aos poucos. E aí uma das coisas que eu mais recebo nos comentários de rede social, né, as pessoas perguntam: Arthur, e o Second Life, era ou não era metaverso? Já vou explicar, mas eu entendo que sim, tá? Só que a tecnologia ela progrediu muito nesse tempo, né? Nós podemos falar do Second Life e podemos falar até do The Sims, né? Que era um jogo muito popular, muita gente jogava o The Sims, e perceba que no The Sims a pessoa ela ia evoluindo em termos de carreira. Mas uma das coisas que as pessoas sempre se orgulhavam, tanto no Second Life quanto no metaverso, era da sua casa, da sua residência, aquilo que ela estava construindo, decorando. Então, na verdade, o metaverso, ele não é tão novo assim. É essa mistura de um ambiente virtual, daqui a pouco eu vou falar dos ingredientes do metaverso,
com esses dispositivos que também estão evoluindo muito ao longo do tempo. O que eu estou mostrando para vocês aqui é um óculos de realidade virtual da NASA dos anos 80, né? Então você pode ver que é uma coisa razoavelmente precária, né? Quer dizer, você roda isso daqui para poder apertar na cabeça, mas já existia a pesquisa em torno da sensibilidade, nessas luvas que trazem feedback, que foi algo que o Mark Zuckerberg também apresentou recentemente. E aí nós chegamos, né, a ficção ela vai mostrando esses contornos do metaverso. Esse filme fez muito sucesso, que é o Jogador Número 1, né, um filme do Steven Spielberg. Então tem vários filmes que foram dando pistas desse mundo, né? Então, mais ou menos na linha de Black Mirror, né, aquela série que faz muito sucesso. E o que acontece? Para quem assistiu Black Mirror ao longo dos anos, você vai percebendo que 2 ou 3 anos depois, a realidade está superando Black Mirror, né? Então, alguns dias atrás eu fiz uma postagem sobre uma lente de contato em que a pessoa ela vislumbra como se fosse um monitor. Isso era um episódio da primeira temporada do Black Mirror. A empresa que desenvolveu isso está entrando na fase final de testes para, eventualmente, nos próximos anos comercializar. Então, o que acontece? Aquela distância que nós tínhamos entre a ficção científica e o desenvolvimento tecnológico, ela está se encurtando, né? E muitas vezes essas notícias parecem que pertencem à ficção, né? Bom, dito tudo isso, o que acontece em relação ao metaverso, que ele de forma alguma é novo, inclusive para a própria Meta. Esse slide que eu estou mostrando para vocês, essa foto, é de 2016. Lá em 2016, o Mark Zuckerberg falou o seguinte, olha, o nosso motor nesse momento de receita chama-se Facebook, né? Mas nós estamos apostando muito nesse motor 2 de crescimento em 2 empresas que eles tinham comprado recentemente, uma chamada WhatsApp e a outra Instagram. Hoje a gente sabe que porte que essas empresas tomaram, né, dentro do ecossistema da Meta. E perceba que nesse motor 3 ele já falava, olha, o futuro vai ser uma combinação de conectividade, inteligência artificial e realidade virtual. Então, essa guinada, ela não acontece do nada, né? Por isso que eu estou falando que é muito importante acompanhar paulatinamente, sempre está acompanhando o que está acontecendo com esses assuntos. Porque se você fica fora disso, aí sim parece que as coisas aconteceram de um momento para o outro, tá? Então, isso daqui é uma cena de 2016. E olhando em retrospectiva, você olha, isso aqui parece muito óbvio, né? Então, caramba, mensageria, rede social, mas isso daqui parece difuso. Pode ser que daqui a 5 anos nós vamos voltar a lembrar dessa noite aqui em abril de 22 e pensar o seguinte, caramba, aquela história do metaverso era tão óbvia, né? Então, nós avançamos tão rápido no metaverso. Bom, para quem está assistindo aqui, eu sei. Para você que está acompanhando e para essa seleta audiência que está nesse belíssimo espaço, aliás, o presidente falou, né, que em breve vocês vão conhecer, isso aqui será mais apresentado, vocês não têm ideia que casa belíssima do Cresce aqui no Paraná. Mas eu sei que você está assistindo e você nesse momento deve estar se perguntando o seguinte, caramba, que loucura é essa do metaverso? Então o que eu faço questão é o seguinte, com relação a todos os assuntos de tecnologia, é aterrizar isso aqui. Então eu vou mostrar as perspectivas mais vanguardistas, eu vou mostrar os problemas do metaverso nesses próximos 40 minutos e eu prometo explicar isso daqui de um jeito que seja o mais acessível possível. Então se você está se perguntando, mas o que é o metaverso no final das contas? Para mim, ele tem 3 elementos. Tá? Então, para a gente poder conceituar metaverso, ele tem 3 elementos essenciais. O primeiro elemento para mim é que ele é um ambiente virtual, ou seja, nós estamos falando de 3D, nós estamos falando desse ambiente em que você consegue moldar, criar as coisas com muita facilidade, em que você não tem os limites da física, em que você não tem determinados limites que nós temos aqui no nosso mundo, né, para serem superados. O segundo ingrediente é o ingrediente da imersão, ou seja, tem que ser um ambiente imersivo e, por fim, ele tem que ser um ambiente social. E aqui que eu consigo trazer a diferenciação de Second Life e The Sims. Porque o que acontece? Assim como hoje nós usamos nuvem para armazenar os arquivos, por que nós não usávamos nuvem na década de 90? Porque não tinha conexão rápida o suficiente. Lembra que nos anos 2000, a coisa mais importante para você comprar um computador era possivelmente o HD. Então você chegava e perguntava, quantos GB tem de HD? E se você olhar hoje, os computadores que são top de linha, eles têm menos HD do que eles tinham nos anos 2000. Por quê? Porque nós armazenamos cada vez menos coisas localmente. Os smartphones foram um pouco na direção contrária. Por quê? Por causa das fotos.
Mas no caso dos computadores, os nossos arquivos e o software que roda em nuvem começou a ganhar muita projeção. Aliás, hoje, um dos mais importantes repositórios de foto que você tem é a tua própria rede social. Então lá estão as fotos, né? Não estão em HDs, em pastas e organizadas por data. O mesmo aconteceu com esses ambientes imersivos. Então, o The Sims, as pessoas compravam em CD e DVD para instalar no computador, ou seja, elas jogavam sozinhas. O Second Life começa a se beneficiar da internet, mas numa fase muito precária. Então, nós temos que lembrar que esse tipo de tecnologia, ela acontece quando você tem o amadurecimento de muitas tecnologias ao mesmo tempo. Ou seja, o óculos tem que evoluir, a conexão tem que evoluir, só que aí nós estamos vivendo a chegada do 5G, né, que traz baixíssima latência. O que é latência? É atraso de experiência. Você não tem como ter metaverso se, por exemplo, se você lembrar, mais uma vez, voltando nos anos 90. Nos anos 90 tinha rede social, chat, mas você mandava uma mensagem, ela chegava do outro lado em até 2 minutos. Você tinha o atraso quando as redes sociais estavam congestionadas, né? Isso daí não cria uma experiência imersiva, né? E nesse momento, a conexão, o hardware está ficando mais compacto. Então, por exemplo, se você usar hoje um óculos da Meta, o Meta Quest 2, ora, ele tem todo o processamento local, uma coisa que há 5 anos atrás era impensável. Se você fosse até uma loja nos Estados Unidos há 5 anos atrás, para você ter esse nível de experiência, você tinha uma série de cabos conectados no óculos e o óculos tinha que estar conectado a um computador poderosíssimo do lado. Hoje, todo esse hardware já está no próprio óculos, ou seja, tudo isso vai evoluindo, o dispositivo vai ficando mais leve, mas o principal elemento para mim é o fator de que o virtual já está disponível há algum tempo. Ele vai se tornando mais imersivo, porque o hardware vai ficando melhor, ou seja, a resolução fica melhor, as coisas parecem mais críveis, mas principalmente nós estamos acoplando esses dois elementos num ambiente social, porque nos últimos anos nós tivemos essa verdadeira explosão das redes sociais. Bom, aí o que acontece? Hoje nós temos que ainda baratear esses óculos, e aqui entra um ponto importante. No Brasil, nós ainda não estamos vendo essas coisas com tamanha intensidade. Só que é interessante olhar isso sobre o viés da oportunidade. Porque, por exemplo, só para vocês terem ideia, o Meta Quest 2 ele não é nem vendido no Brasil oficialmente. A empresa não trouxe ele para vender no Brasil. Quando o assunto explode lá no ano passado, a primeira coisa que eu fiz foi entrar nas lojas, nos grandes marketplaces, né, que nós temos como Mercado Livre e tantos outros, e aí você consegue comprar, né, ou se você viajar, você compra. Comprei lá 2 modelos para quê? Para ter experiência, para tentar aprender o que era isso. Só que aqui no Brasil ele está chegando por mais de 3 mil reais, então nós estamos falando de 3 a 4 mil reais. Nos Estados Unidos, 299 dólares. Então, quer dizer, para um americano, nós estamos falando de 299 dinheiros. E aí, o que acontece no Natal do ano passado? No Natal do ano passado, nós tivemos quase 2 milhões de contas ativadas, porque isso aqui foi um grande hit como presente de Natal. Então, esse movimento está mais acelerado em outras partes do mundo. Um dos desafios que a indústria vai ter vai ser o quê? O barateamento desse dispositivo para que ele se democratize. Mas, além disso, eu queria mostrar o seguinte, para a gente poder ter um gostinho do que é o tal do metaverso. Tá? Esse vídeo, eu acho que é muito feliz, é de uma jornalista do Wall Street Journal, e ele mostra o seguinte, vamos acompanhar aqui. Ela fala, olha, eu sou a Joanne Stern, né, que é uma jornalista, e ela vai experimentar o metaverso pela primeira vez. Então, acompanha comigo aqui que a gente vai começar a ter algumas pistas, tá? Hey, it's me. Yeah, Joanna Stern. You didn't recognize me? You know, like my new look? Nice to meet you. Can we shake hands? Yeah. Wow. Wow, look at that. We don't even need 6 feet. We can even high five. Wow. Imagine if Zoom had teleportation. So you just put on a headset and with... Então, olha só, o que ela fala é o seguinte, imagina se o Zoom tivesse teletransporte. O que aconteceu? Ela criou o avatar dela, só para vocês terem ideia, esse avatar que ela está usando, você deve estar pensando, pô, deve ser super complexo criar isso. Tem uma plataforma que você entra no site deles, tá com a câmera do teu computador ligado, ele faz o mapeamento do teu rosto e pronto, está feito o avatar. Você escolhe a roupa, você coloca aqui a altura que você tem. Então, em menos de 3 minutos, você tem um avatar do jeito que ela tem ali. E aí o que acontece? Ela está lá com os controles. Para você ter ideia,
Quando você aperta a mão de uma pessoa, você tem o feedback, inclusive, da força do aperto de mão. E aí o que ela mostra é o seguinte, que aquela pessoa que ela está conversando, ela está do outro lado dos Estados Unidos, ela pode estar em qualquer parte do mundo. Então o metaverso, ele não é uma substituição da realidade. O metaverso é uma camada no meio do caminho, é isso que eu quero tentar explicar, que o metaverso não é concorrente do mundo real. O metaverso é o seguinte, é uma outra camada. Então imagina o seguinte, na web 2.0, na web que nós estamos usando o tempo inteiro, que hoje nós já entendemos como funciona, nós estamos consumindo tudo planificado. Por que eu estou chamando de planificado? Porque você usa tudo em smartphone, computador e tablet. Então tudo que você está vendo está em 2 dimensões numa tela. É por isso que tem uma distância tão abissal, por exemplo, quando você faz uma viagem. Você tira um monte de fotos, aí você mostra isso para outra pessoa, isso traduz uma parte muito pequena daquilo que você viu, porque você viu aquilo em 3D, você viu aquilo de forma imersiva. E aí no mundo real nós temos isso, você tem a sensação de dimensões, distâncias, cores, de uma forma muito definida. O que o metaverso propõe? Ele propõe algo no meio do caminho. É mais imersivo, por quê? Porque a pessoa está ali na frente dela. Ela está nesse metaverso com o óculos e a pessoa ela está parada na frente dela. Então não é que você está vendo um quadradinho no zoom, você não está vendo em 2D, você está vendo a pessoa na sua frente. Então quer dizer, é mais perto disso daqui do que o que eu estou tendo com vocês à distância. O metaverso é essa camada no meio. Bom, o que isso tem a ver com os imóveis? Então eu dei toda essa volta para chegar aqui no tema do nosso evento. A revolução do metaverso nos imóveis, porque afinal de contas eu quero aterrissar esse tema. Bom, aí nós começamos a ouvir falar que tem gente comprando terreno no metaverso, né? Que parece uma grande loucura num primeiro momento. Foi isso que eu escutei de todo mundo. Meu Deus, as pessoas enlouqueceram. Elas estão totalmente fora de si. O metaverso já é uma loucura. Agora, você está me dizendo que ele tem terreno e que tem gente que compra e vende esses terrenos, mas vai fazer o que com esse terreno? Mais uma vez, quando o assunto é tecnologia, as coisas parecem totalmente sem propósito, até que você mergulha um pouco mais a fundo e entende como funciona. Por isso que eu estava falando para vocês, que ter contato com isso... Eu tive uma experiência numa reunião que eu participei, me pediram para falar desse tema de metaverso, e num primeiro momento, eu vi que as pessoas elas estavam muito na defensiva, assim, mas como é que é esse negócio? Porque eu usei aquele óculos há uns 5 anos atrás, falei, primeiro, não tem nada a ver. Se você usou há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, não tem nada a ver. Outra coisa, quando você mostra uma experiência dessa para alguém, a pessoa usa, ela tira e fala, caramba, eu acho que dá para fazer isso, aquilo, aquele outro. Esse é o ponto. Quando você tem contato com a tecnologia, você passa a entender melhor as coisas. Então, deixa eu tangibilizar aqui alguns exemplos. O primeiro deles é o seguinte, uma empresa brasileira, inclusive curitibana, que está presente no Brasil inteiro, aliás, fora do Brasil, a franquia com a maior capilaridade no Brasil, chamada Boticário. Boticário, em agosto do ano passado, fez uma parceria com uma empresa de tecnologia, veja, antes do anúncio da Meta, e cria a loja do Boticário dentro do metaverso. Resultado dessa iniciativa. Então imagina só, o que eu mostrei para vocês, a jornalista, ela estava lá apertando mão, conversando, e a pessoa está na frente dela em 3D. O Boticário criou essa loja dentro de um metaverso que é muito populado, em que as pessoas usam muito, daqui a pouco eu vou mostrar essas experiências, colocou a loja dela. O que você consegue fazer dentro da loja? Você coloca o óculos, você consegue caminhar na loja, você consegue ver os produtos e você consegue conversar com as pessoas, tirar dúvida. Pessoas que são do Boticário ou pessoas que estão passeando pela loja. Resultado dessa brincadeira. Em 30 dias, em agosto do ano passado, o Boticário recebeu 7 milhões de pessoas nessa uma loja. Para pensar no seguinte, como é que você recebe 7 milhões de pessoas numa loja física? Como é que você recebe 7 milhões de pessoas num shopping? Como é que você recebe, só para dar dimensão do que eu estou falando, o Brasil recebe 6,4 milhões de turistas por ano. Traduzindo, Boticário, em 30 dias, recebeu mais pessoas do que o nosso país recebe todo ano. Então é essa dimensão, e aí você começa a pensar, puxa, isso é tráfego, isso aí são potenciais clientes. Tá, mas essas pessoas vão comprar o quê? Elas podem comprar itens do Boticário para usar no metaverso, ou ela pode fazer o pedido de itens que vão lá para a casa dela. Então imagina o potencial disso para comércio. Imagina o potencial disso, nós não estamos falando só de e-commerce.
Por exemplo, nesse ambiente da Meta, você cadastra lá o seu PayPal, o seu cartão de crédito, e quando você quer comprar alguma coisa, aparece um PIN de 4 dígitos que você aperta com a mão. Você escolhe. Então, o atrito para fazer uma compra é baixíssimo. Você consegue visitar uma loja, ver os itens. E outra coisa importante dessa nova geração de óculos, eles têm câmera e leitor 3D fora do óculos. O que isso quer dizer na prática? Por exemplo, quando eu uso óculos lá em casa, eu pego o controle e eu marco uma área segura. Por quê? Porque o óculos, eu não estou vendo só o 3D. Ele mostra o que a gente chama de realidade mista, ele está mostrando a minha casa. Então, ele mostra onde é que está a TV, onde é que está o aparelho de som, onde é que eu posso bater. E aí eu faço uma marca no chão, que eu desenho um tapete de segurança. Para quê? Para a hora que virar tudo 3D, eu não ir lá e dar uma pancada na TV, entendeu? Só para vocês terem ideia, quando eu estou usando o óculos, eu desenho então essa área de segurança. Quando eu estou chegando perto do perímetro, sobe um alerta, como se fosse o fim da Matrix, entendeu? Então ele mostra assim, olha, amigo, até aqui é seguro em 3D. A partir daqui você vai derrubar sua TV, porque ali começa o mundo real, tá entendendo? Então imagina você dentro de um ambiente desses, que de repente você está numa loja do Boticário, daqui a pouco você está num shopping, você está numa revenda de carro, e você com 4 botões consegue comprar esse item e esse item vai chegar na sua casa. É muito mais interessante do que um site. Você está entendendo? É muito mais fluido e mais divertido. Bom, avançando aqui. Então o Boticário fez isso. Nós estamos começando a ver o JP Morgan, essa aqui é a agência do JP Morgan no metaverso. Então você tem que resolver um problema com o seu gerente e você pode conversar com ele dessa maneira. Aí se ele não tem o óculos, não tem problema não. Você consegue conversar com ele dessa maneira. Você está dentro da agência do JP Morgan, só que dentro dessa agência você puxa uma chamada com alguém que está sem o óculos. Então você tem essa combinação de pessoas que estão em 3D na sua frente e das pessoas que estão conectando em 2D. Você tem essa mistura, né? essa possibilidade híbrida. E aí, chegamos na história dos terrenos. Por quê? Porque os ambientes do metaverso, eles foram concebidos, a maior parte deles, para ter escassez. Assim como Manhattan tem. Então, como é que você cria movimentos de valorização em determinadas partes? Com escassez. Então, assim como Manhattan, você não tem como ter novos terrenos, no metaverso, o que a maior parte das empresas desenvolvedoras fizeram foi o seguinte, amigo, o meu metaverso tem esse número de terrenos. Então, por exemplo, o mapa que eu estou mostrando para vocês é o mapa do Sandbox, que é um dos metaversos, que tem muitos jogadores, muitas pessoas que frequentam. E aí eu não sei se vocês estão vendo, mas o que vocês estão vendo aqui são marcas. Por exemplo, a Atari está aqui, aí você vai ver dali a pouco a Adidas, você vai ver várias marcas. Aqui você tem uma outra marca, enfim. E, além de marcas, você tem personalidades que começaram a explorar. Então, além disso, nós temos o começo dos eventos. Recentemente, eu fui participar lá do South by Southwest, SXSW, que acontece em Austin. Só que aí o que acontece? Da mesma maneira que vocês estavam falando, caramba, um evento presencial, você tem todo um custo logístico, você tem questões de agenda, e nós temos que lembrar, nós temos questões de mobilidade para muitas pessoas. Mobilidade, ela tem uma restrição em função de, seja lá o que ela estiver passando, entendeu? Então, por exemplo, eu estava em Austin, no Texas. Só que exatamente o mesmo evento que eu estava frequentando, ele foi replicado no metaverso. Então, alguém poderia colocar o óculos em casa, e aí o que acontece? O ingresso, inclusive, era muito mais acessível, era muito mais barato. Então, para vocês terem ideia do quanto que isso é interessante, eu consegui ir, eu tinha uma palestra aqui no Brasil, o evento, a trilha que me interessava, ele tinha 9 dias de duração, 9 ou 10 dias, eu acompanhei os 4 primeiros dias de casa, aí eu peguei o avião e peguei o resto do evento. Eu tive uma experiência híbrida dentro do próprio evento, tá entendendo? Porque antes eu não tinha uma possibilidade de agenda de estar lá. Então essas coisas elas são muito ricas. Bom, voltando à questão das marcas. Então eu já falei que os espaços são finitos, que as marcas podem receber muito fluxo, e aqui eu começo a dar um gostinho do que acontece nesses espaços. Um dos caras que entrou no metaverso foi o Snoop Dogg, né, que é um artista muito conhecido, muito consolidado, um rapper, né? E o Snoop Dogg, ele comprou um terreno lá em Sandbox, e aí o que ele fez?
Ele entendeu que é o seguinte, esse daqui é o espaço do Snoop Dogg, tá? O terreno dele, aqui do lado está o Steve Aoki, que é um DJ muito conhecido, aí você vê as marcas, então marcas e personalidades estão muito interessadas no metaverso para ter relacionamento com a sua base de fãs e para fazer negócio. Então não é uma loucura por completo. E aí o que acontece é o seguinte, o Snoop Dogg, ele criou, eu vou soltar um vídeo aqui, ele recriou dentro do metaverso a casa dele, a mansão que ele tem na vida real. Então ele falou o seguinte, agora eu consigo receber milhares de pessoas na minha casa. Então as pessoas elas vão até dentro da casa do Snoop Dogg e ele recebe elas. Você consegue interagir com ele. Outra coisa que ele fez um palco. Então o lançamento das músicas ele está fazendo agora dentro do metaverso, para a base de fãs dele, dos fãs mais próximos. Então, quando você olha esse tipo de interação, eu vou mostrar um trechinho rápido aqui. I only want that loud talk. Oh, you got it, roll it up and let me sample it. Keep an eye on my weed, cause if I don't, it'll disappear like magic. Smoke the whole sack, only got a roach back. I'm gonna let you niggas have it. Yeah. 2021, Snoop D.O. Dub. NFT. Never forget to pass it. Quickest way to get your ass kicked. Oh yeah, this is another classic. Mais uma vez, parece uma coisa maluca, mas, bom, vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Uma pessoa pagou 2,5 milhões de reais para ser vizinho dele. Então, a partir da hora que ele falou, eu vou construir minha casa no metaverso para receber os meus fãs. Aí ele começou a vender os avatares. Não sei se vocês viram ali que a pessoa podia comprar a carinha do Snoop Dogg. Ele começou a vender carro no metaverso. Ele começou a vender. E aí um cidadão falou, caramba, é minha chance de ser vizinho do Snoop Dogg. 2,5 milhões de reais. Bom, aí, o que começa a acontecer no mercado também, o que eu vou mostrar aqui é uma iniciativa de engenheiros e arquitetos que eles se deram conta do seguinte, peraí, se tem alguém que paga 2,5 milhões de dólares numa casa para ser vizinho do Snoop Dogg, eu posso desenhar essa casa. Dá uma olhadinha nesse projeto aqui. The first real architectural project in the sandbox, designed, planned, and executed by real architects. Their goal is to bring contemporary and unique architecture to the sandbox metaverse. The first mansion will be auctioned on OpenSea February 24th at 3 p.m. The highest bidder will become owner of a bundle comprised of a unique piece of land, a carefully designed building itself, as well as countless custom assets like architectural building elements, design furniture, and many more props. As the auction starts, we will also launch NFTs on the Sandbox Metaverse. $2,5 milhões. Iate no metaverso, 3,6 milhões. Então, será que essas pessoas estão completamente malucas? Agora eu vou começar a explicar o porquê que isso está acontecendo. Isso está acontecendo pelo seguinte, isso aqui faz parte de um movimento mais amplo. O primeiro movimento mais amplo é o seguinte. Primeiro, a primeira parte, eu vou mostrar a continuação daquele vídeo do Mark Zuckerberg, tá? Mark Zuckerberg mostrando qual que é a visão dele para uma reunião. Aliás, Bill Gates falou que provavelmente em 5 anos, de 1/3 a metade das reuniões serão usando ambientes assim, porque vai ser mais interessante você ver a pessoa em 3D, do que simplesmente abrir uma chamada no Zoom, tá? E aí o que ele mostra é o seguinte, você já vai entender que parte do vídeo que eu quero enfatizar, vocês viram que tem uma pessoa voando? Você viu que tem uma pessoa vestida de monstro lá? Aí o Mark Zuckerberg ele entra nessa sala, vocês estão vendo que as cartas elas podem voar, o Mark Zuckerberg decidiu reduzir a gravidade. Então você não tem as limitações do nosso mundo. Isso aqui tem a ver com esse movimento dos super-heróis. Então o que está acontecendo? Se você pegar os blockbusters dos últimos anos, todos eles são dominados por ficção, por 3D, por super-heróis. As pessoas estão querendo incorporar um pouco disso. Um outro elemento, o elemento da gamificação. Tudo isso que eu estou falando, mais uma vez, lembra da história do TikTok, o alerta que eu fiz no começo. Você pode estar achando isso extremamente estranho. Aí você conversa com o teu sobrinho, com o teu filho, com uma criança e pergunta para ele sobre Roblox. 36 milhões de jogadores, fazendo o quê? Cocriação de ambientes, espaços e fazendo parte daquilo. Então a pergunta é, talvez nós não fazemos parte disso, o que não quer dizer que não seja um negócio gigantesco. A história dos games, só para vocês terem ideia, a gamificação, né? A primeira vez que eu escutei que alguém ia num estádio para assistir alguém jogar videogame, eu achei a história mais bizarra do universo. E aí eu recebi
eu decidi investigar um pouco melhor isso. Isso daqui eu postei no Instagram há mais ou menos 1 ano e pouco. Aliás, quem não me segue, arthur.igreja, Instagram, LinkedIn, todo dia eu coloco notícias lá sobre o que está acontecendo. Então, isso daqui, a premiação, você imagina, o camarada, um colombiano, se eu não estou enganado, ele ganhou o Tour de France. Vocês têm ideia o que é ganhar o Tour de France? A pessoa subiu todos os morros do universo e ele ganhou $556 mil por fazer isso, por ganhar o Tour de France, né, de bicicleta. Aí, o PGA Masters, né, o Tiger Woods, $2 milhões. Novak Djokovic, quando ele ganhou o Wimbledon pela última vez, $2,8 milhões. E o garoto que ganhou o torneio de eSports ganhou $3 milhões. Tá? Vou trazer aqui um outro argumento, tá? Esse daqui é o crescimento da indústria de games, tá? Dos games. Então, essa virtualização, essa vivência no mundo digital, dá uma olhadinha. O que eu estou mostrando para vocês em preto aqui é o mercado de música, absolutamente estagnado. O que eu estou mostrando em azul mais escuro é o mercado de filmes. Cresceu um pouquinho por causa de Disney+, Netflix, etc. O azul mais claro é o mercado de games, tá? Então, a hora que você pega esse mercado de games e você acopla comprar personagens, roupas e tudo mais em NFTs, a criação de terrenos, você poder colocar uma loja, criar uma experiência, esses terrenos se tornam valiosos. As empresas começam a mirar nesses terrenos. E aí, tudo isso parece incrivelmente distante, até que eu estava conversando com a equipe que estava organizando esse incrível evento, e aí eu estava contando uma história que aconteceu algumas semanas atrás. Eu falo de tecnologia, eu falo de inovação, e aí eu mostro, né? Eu tenho as mensagens no WhatsApp de pessoas mandando assim, Arthur, você tem algum terreno do metaverso para recomendar? Eu falei, eu não sou corretor, mas eu vou ter que encontrar um corretor que esteja atuando no metaverso. Mas as pessoas me perguntam hoje, elas perguntam, qual metaverso eu devo investir? Você fala, mas vários metaversos? Sim, assim como tem várias cidades. Pode ser que a pessoa invista em Curitiba, pode ser que ela invista em Balneário Camboriú, pode ser que ela invista em São Paulo. São várias cidades, são vários ambientes que têm escassez de terreno. Então, quer dizer, não é tão diferente assim. E por que isso está acontecendo? Está acontecendo por um outro movimento. Isso aqui tem tudo a ver com isso, com essa cena que vocês estão vendo. Vocês estão vendo o Richard Branson, né, lendário fundador da Virgin, indo fazer turismo espacial. Né? Isso está acontecendo com o Jeff Bezos, né? O Elon Musk, enfim, tantos outros. Isso tem a ver com o fato de que nós estamos tendo tamanha concentração de renda e criação de riqueza no mundo que Maldivas ficou pequeno. Está entendendo? Então, o que está acontecendo? Alguns anos atrás, tirar selfie em Maldivas era um negócio bacana. Agora já ficou meio habitué, sabe? Então, o negócio agora é tirar selfie no espaço, né? Então nós estamos tendo a criação de uma outra camada, assim como eu falei com o metaverso, é alguma coisa entre o mundo planificado em 2D, perdão, e a vida real. O que está acontecendo, eu escutei isso de um empresário, ele foi muito feliz em definir isso. Ele falou, caramba, quando eu entendi o metaverso eu me dei conta de uma coisa, que além de ter um iate ancorado, eu acho que eu vou ter que ter um iate no metaverso, eu vou ter que começar tudo de novo, só que em 3D. Então, as pessoas estão valorizando esses ambientes, já falei, muito para fazer negócio, e aí a história dos negócios, então é por isso que eu chamei de... Eu estava hoje à tarde escolhendo que palavra que eu ia colocar aqui. Eu coloquei educadamente diferenciação, mas vocês sabem exatamente qual que é a palavra certa, né? A palavra certa é ostentação, não é diferenciação. Porque, afinal de contas, o que aconteceu com a humanidade? Nós perdemos grande parte dos títulos de nobreza, mas nós nunca perdemos o senso de monarquia e diferenciação. Então é quem você é, qual é a marca que você usa, qual é o carro que você tem e por aí vai. E aí, nesse contexto, você descobre que tem, por exemplo, mesmo dentro do metaverso, regiões muito diferenciadas, como é o caso da White Sand Island, que é um terreno enorme, um condomínio que está tendo muitos negócios no metaverso, só que tem um pré-requisito, você tem que ter uma mansão lá dentro. Então, esse metaverso, o White Sand Island, é como se fosse, né, uma região ultra prime e que você tem negociações. Bom, tudo isso faz parte de um movimento mais amplo chamado Web3. Qual que é a diferença? Estou tentando resumir aqui uma série, um arcabouço gigantesco de assuntos, né? Mas na Web 1, nós consumíamos conteúdo. Na Web 2,
as pessoas passaram a consumir e produzir conteúdo. Ué, como assim produzir conteúdo? Sim, porque hoje você escreve no Facebook, você posta no Instagram, você coloca um vídeo no YouTube, você virou produtor de conteúdo. Aliás, muito feliz o que a Lívia estava falando aqui no começo, né, que ela estava falando dessa importância. Pô, você está participando de um evento desse, você já postou, você já mostrou que você está se capacitando, que isso está acontecendo, que você é uma pessoa que vai além das outras? Hoje, marketing pessoal nunca foi uma coisa tão poderosa e necessária. Porque, afinal de contas, se você decide não se expor, ainda assim você estará se expondo. Porque você vai estar expondo, mostrando que você não sabe jogar esse jogo. Então, e será lembrado quem deixa esses rastros e evidências. O que é o jogo do digital? É um jogo em que você cria esse conteúdo e você mostra no que você é bom para gerar negócios na vida real. Então é assim que as coisas funcionam hoje. É mais ou menos na linha também do que a Lívia falou no começo, que é o seguinte. Por exemplo, você precisa de um advogado tributário, né, num determinado momento. Você vai lembrar daquele que está mostrando que é capaz, que está trabalhando em casos interessantes e tudo mais. Então é a história de quem é lembrado, quem está lá no top of mind. Bom, continuando aqui, esse assunto do metaverso tem tudo a ver com essa história do NFT, né? Porque afinal de contas, grande parte disso é comprado e vendido usando criptoativos, né? Usando criptomoedas, que é uma outra coisa que é importante ser compreendida. E tudo isso parece, uma vez mais, eu faço questão de enfatizar. Se você está achando isso confuso, não se preocupe. Eu estou 24 horas tentando entender tecnologia, até você desamarrar esses nós, não é uma coisa trivial. Então eu espero que essa noite seja um começo dessa tua busca por se aprofundar mais nesses assuntos, tá? Mas eles são interessantíssimos. Isso aqui parece também muito diferente. Por exemplo, a Adidas lança uma coleção de tênis em 3D. Você fala, meu Deus do céu, quem que vai comprar um tênis em 3D? A humanidade se perdeu. Deixa eu explicar o porquê que eles venderam 250 milhões de tênis em 3 dias. 3 dias. 3 dias. Então tem iate de 3,6 milhões, tem terreno de 2,5 milhões e agora tem 250 milhões em tênis. Aí eu explico. Quando a Adidas fabrica lá milhões de tênis, ela entrega para a Amazon vender. E aí a Amazon vende numa promoção e ela sabe que foi a Jane que comprou, foi o Arthur. Traduzindo, quem conhece a pessoa? A Adidas ou a Amazon? A Amazon, que conhece a pessoa. Aí sabe o que a Adidas fez? Ela lança um tênis em 3D, só que é o seguinte, esse tênis vai se tornar um tênis na vida real e só pode comprar ele quem tiver o 3D. Então é um direito de compra futuro. Traduzindo, quem tem um relacionamento com a marca, quem tem paixão pela marca, vai poder usar isso antes no metaverso. Então um daqueles personagens que a pessoa coloca o óculos, e gente, quando eu estou falando coloca o óculos, você sai caminhando ou fisicamente ou com um joystick, e daí você encontra um amigo e você começa a conversar. Para vocês terem ideia, eu já volto no assunto da Adidas. Tem uma das experiências no MetaQuest que eu testei que funciona o seguinte: você cria uma sala de IMAX na sua frente, um cinema com a tela absolutamente gigantesca. Aí você aluga um filme, do jeito que você aluga lá na Apple, na Disney Plus, enfim. Só que tem um detalhe, você está num cenário, numa cadeira, então o sofá da sua casa é uma cadeira de cinema. E aí ele mostra os seus amigos que estão online, que têm o óculos também, e você pode dar um ping neles, como se estivesse mandando um WhatsApp e falar o seguinte: amigo, acabei de locar um filme, tá a fim de assistir junto? E daí a pessoa pode sentar ao seu lado, só que o óculos ele tem microfone e tem alto-falante. Você está ali sentado, se você virar para o lado, você vê a pessoa sentada do seu lado e você conversa com ela sobre o filme. Vocês estão entendendo que nível que a gente está falando? Voltando à Adidas. 250 milhões vendidos. Só que aí só compra o tênis na vida real quem tem o NFT do tênis em 3D. E agora, sabe o que acontece? Dentro do tênis da Adidas tem um NFC que identifica... Sabe aquele negócio quando você passa numa loja e apita porque está com a tagzinha? Esse tênis da Adidas tem. Sabe para quê? Para essa pessoa que é um super fã da marca, quando entrar na loja, a Adidas sabe que está recebendo um ultra fã da marca. Então isso aqui tem tudo a ver com relacionamento, tem a ver com fidelização. E aí,
Tá vendo como o negócio do terreno agora já é menos louco? A Adidas tem um terreno no metaverso? Tá vendo como já é menos maluco? E aí, isso daqui é o crescimento de criptomoedas, NFT. O gráfico em azul é o crescimento da internet entre 1990 e o ano de 2000. O que vocês estão vendo na linha azul é o crescimento de transações em criptomoedas. É um pouco mais rápido do que foi o começo da própria internet, tá? Só que, de novo, está numa fase anterior, né? Aqui embaixo eu estou colocando de 2014, ou seja, defasados 14 anos no tempo, mas é mais rápido do que a própria internet. E aí isso nos leva ao ponto de quais são as oportunidades que eu acredito que vão aparecer. Vai ser um canal de atendimento. Prepare-se. Assim como hoje, uma pessoa que quer falar contigo sobre imóveis, ela pode mandar, escuta, vamos falar pelo WhatsApp, vamos falar pelo Zoom, que de forma muito apropriada, o presidente falou aqui, são ferramentas que estavam prontas e nós não usávamos. O Zoom é de 2010. E aí nós percebemos que dá para fazer visita remota, dá para fazer reunião, dá para fazer um monte de coisa. E o papel que vocês têm é absolutamente central. Absolutamente central. Então, hoje, vocês sabem, o relacionamento está na agilidade do WhatsApp, ele está nesse tipo de ferramenta. E aí, continuando aqui, canal de atendimento. Não se surpreenda se daqui para frente começar a acontecer o quê? Ah, vamos fazer uma reunião? Vamos. Estou te mandando o meu usuário do Horizons, que é o ambiente de trabalho e sala de reuniões da Meta. E aí você vai falar o seguinte, cara, não sei o que é isso, nunca ouvi falar, não consigo falar contigo. Assim como tem gente hoje que, enfim, não usa Zoom, não usa Skype, não usa nada disso, tá entendendo? Isso pode acontecer como canal de atendimento. Segundo, você imagina que oportunidade mostrar esse empreendimento muito além de um SketchUp, muito além de uma renderização, muito além, sabe, você poder colocar a pessoa dentro da casa, de fato, e mostrar isso para outras pessoas. Outra coisa, investimento. As pessoas vão começar a te perguntar o seguinte, escuta, eu ouvi falar que aquele terreno lá, que foi vendido por 2,5 milhões, um pouquinho antes estava 500 mil. Quais são as oportunidades de investimento no metaverso? E uma outra coisa importante, assim como o mercado financeiro impacta o mundo dos imóveis, porque o que acontece? Qual que é o principal medo das corretoras de investimento? O mercado imobiliário. Porque a pessoa está lá com dinheiro em títulos, em ações, seja lá o que for. De repente ela simplesmente liga e fala o seguinte, estou pulando fora. Ué, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Estou comprando um imóvel. Então você tem esse relacionamento, né, entre o mercado imobiliário e o mercado dos investimentos. Vai começar a aparecer um terceiro ingrediente chamado metaverso. A pessoa, de repente, ela vai falar o seguinte, olha, eu quero diversificar os meus investimentos também com ativos digitais. E aí, você pode me dar uma dica de terrenos, casas ou lojas que estão no metaverso? Não se surpreenda com isso. Além disso, o grande ponto de aplicação do NFT, mais uma coisa que foi dita aqui na abertura pelo presidente, é a tokenização, é a utilização disso daqui. Por quê? Porque um NFT vai ser uma ferramenta que daria para fazer uma outra palestra só falando sobre isso, sobre o poder de NFT para alavancar vendas do mercado imobiliário como investimento ou propriedade. Por que eu estou falando isso? Hoje, quando nós falamos de, por exemplo, investimento em imóveis, você tem fundos imobiliários, você tem como ter cotas, mas ainda estão atrelados a contratos muito tradicionais e ao sistema financeiro tradicional. A partir do momento que você falar o seguinte, vamos fazer um prédio na cidade X, só que ele vai ser vendido em tokens e eu consigo fracionar um apartamento em 20 mil tokens. Ou seja, uma pessoa tem lá 15 reais para investir, ela vai fazer isso através de token, entendeu? Com uma facilidade incrível. Então, assim, preparem-se. Isso aqui vai ser poderosíssimo no mercado imobiliário. A história do token, vocês vão ouvir falar muito, muito nos próximos anos. E aí, que eu tenho algumas reflexões finais nos meus últimos 6 minutos aqui. Por isso que eu fiz questão de colocar a foto do Freddie Mercury, né? Famoso começo, né, de Bohemian Rhapsody, que ele fala, né, is this the real life or just fantasy, né? Ou seja, tá, mas tem alguma coisa de real nisso ou é só fantasia, né? É só loucura. E aí eu trouxe aqui 2 desafios. Se o primeiro desafio for o seguinte, esses ativos digitais não têm valor, eu vou propor aqui 3 desafios para vocês. Qual é a diferença de um imóvel vendido na planta
até o momento que ele se materializa, e uma casa no metaverso. A pessoa fundamentalmente está comprando uma renderização. É uma promessa de uma experiência futura. Você fala, não, mas... Porque imagina, quando você vai lá e leva ela no terreno, tem plantão de vendas e tudo mais, o que tem lá é terra. Aí a pessoa olha a terra e fala assim, não, vem cá que eu vou te mostrar no meu tablet. Aquilo ali é 3D. As pessoas já estão comprando 3D faz tempo. Daí você fala, não, mas é que aquilo vai ser construído, ela vai morar naquilo, ela vai ver. Tudo bem. Mas agora eu vou fazer uma segunda parte do desafio, que é o seguinte. Ativos digitais não têm valor. Então eu queria pedir um grande favor para você que está assistindo, logo depois da palestra, se tudo que vale é só o que é físico, por gentileza, abra sua galeria de fotos e apague todas as suas fotos. Todas elas. Você fala, não vou fazer isso. Ué, mas você não tem elas impressas em casa? Elas não estão em porta-retratos e álbuns? Elas não estão, elas não são mais físicas. Ué, elas não valem nada para você? Se elas não valem nada para você, entra lá e apaga. Traduzindo, o ativo digital, em muitos casos, tem mais valor. E lembrando, a garotada já está vivendo isso. Eu volto a falar de Roblox, eu volto a falar de Fortnite. Você pega Fortnite, o Travis Scott, durante a pandemia, fez um show para 14 milhões de pessoas. 14 milhões de pessoas pegaram seus avatares no Fortnite e foram lá. Você não consegue fazer um Rock in Rio para 14 milhões de pessoas. Tá entendendo? A escala que a gente consegue dar para essas coisas e por isso que elas valem. Tá entendendo? E além disso, nós temos que ter cuidado. Então assim, o terceiro desafio é delete suas redes sociais. Se elas não valem, se o digital não vale nada. E caminhando aqui, qual que é a parte que pode dar errado? Tudo que está se falando não é novo. O Google Glass, o Google falou em 2014, isso aqui vai decretar o fim dos smartphones. Em 5 anos não terão mais smartphones. Cá estamos usando mais smartphones do que nunca. Segunda coisa, óculos de realidade virtual. A Samsung apostou todas as suas fichas no lançamento do S8, quando viu o Gear VR, e eu comprei isso daqui. Não tem mais nem suporte e não funciona. Samsung se livrou da iniciativa e falou, essa tecnologia não está madura e não está pronta. Traduzindo, voltando aqui na Web3, eu só quero dar 2 recados para terminar essa palestra. A questão não é se vai acontecer. A dúvida é quando. Se você me perguntar hoje, o metaverso vai mudar tudo em 2023? A minha resposta pragmática, não. Agora, o metaverso pode mudar muita coisa, uma parcela substancial dos negócios nos próximos 3 ou 5 anos? A minha resposta é, tem uma bela chance. Só que aí se você sair dessa palestra com a percepção, ufa, o Arthur falou que é um negócio para daqui a 3 anos. Então, só que você pode ser o primeiro. E mais do que isso. Imagina se as pessoas olharem e falarem, caramba, olha que pessoa antenada. Além de todo o atendimento que ela presta, todo esse trabalho fantástico, ela já está sabendo que é metaverso e ela pode me ajudar nisso. Isso vai dar um up na tua imagem, isso vai melhorar o teu posicionamento no mercado, assim como as iniciativas de mercados internacionais e tantas outras coisas. Você vai se diferenciar se estiver por dentro disso, tá? E aí, só para falar dessas 3 gerações da web, que é aqui que aparece o metaverso, eu só queria falar sobre os eu nunca. Quantas pessoas falaram na Web 1, que foi a chegada dos e-commerces, que falaram o seguinte, eu nunca vou comprar na internet porque isso é um perigo. Lá em casa chega coisa do Mercado Livre e da Amazon todo santo dia. Quando eu não tenho um código de rastreamento, minha vida fica vazia. Acompanhar a entrega, onde está, o negócio é um videogame. Segunda coisa, eu nunca vou ter rede social e tirar selfie. Coisa ridícula na Web 2, redes sociais. Todo mundo tira selfie hoje. No começo você falava o seguinte, isso aí é exibicionismo de gente que fica se mostrando na internet, de youtuber. Você virou youtuber. Web 3, bem-vindos ao metaverso. Cedo demais para falar que a gente não vai brincar disso também. Cedo demais para não enxergar que isso pode ser uma oportunidade. E só para fechar, eu tenho 57 segundos para falar de 2 fotos. A primeira foto é essa. Eu falo para todos os setores da economia, os mais variados, os mais diferentes. E por vezes vem aquele argumento. Não, mas não vai acontecer, não vai. A cena que me aparece na cabeça é esse trem.
O nome disso daqui é o mundo, a tecnologia, os hábitos, as pessoas. E quando a pessoa fala isso, não acredito nisso, sabe o que ela está fazendo? Ela está parada na estação de trem, ela pega 1 metro de corda e amarra o trem na estação e fala, agora está tudo certo. Vai por mim, o trem vai sair. É bem mais legal estar dentro dele. É bem mais legal conhecer novas paisagens. É por isso que eu amo esse assunto de tecnologia. Porque assim, todo dia... Vocês não têm ideia da minha empolgação quando apareceu isso aqui. Eu não tinha ideia do que era metaverso até algum tempo atrás. Eu falo, meu Deus, tudo novo, olha que coisa incrível. Um assunto novo, novas oportunidades, novas possibilidades, né? Então, é bem mais legal estar dentro do trem do que fora dele. Espero ter trazido aqui uma luz sobre um assunto que, como eu falei, ele é nascente, ele é promissor, ele é incrível, ele é desafiador, e eu acho que ele tem absolutamente tudo a ver com essa profissão incrível dos corretores. Por fim, só queria dizer uma coisa. Eu não acredito em tecnologia substituindo pessoas. Eu acredito piamente em tecnologia empoderando pessoas. O trabalho que vocês fazem, eu contei e conto com corretores de imóveis, o trabalho que vocês fazem muda a vida das pessoas. Então, vocês não serão bypassados, não precisa ter medo da tecnologia. O principal medo é não usar a tecnologia a favor. Aí sim, as nossas chances reduzem ao longo do tempo. É aquela história que eu estava falando. Se alguém te mandar um convite para uma reunião no metaverso daqui a pouco, poxa, se você for amigo da tecnologia, você vai falar, pois não, estou atendendo aqui, vamos fazer negócio. Então use isso muito a seu favor e não tenha medo disso. Jane, obrigado. Prazer enorme estar aqui. Obrigado para todo mundo que acompanhou. Obrigado.